A cor da cultura. Patrocínio Petrobras. Uma parceria Cepir, MEC, Sidan, Rede Globo, Futura e Fundação Palmares. Conta uma lenda do povo do Congo que um dia o trovão, que era uma grande pantera negra, enraivecido, rugindo muito, de repente descarregou sua fúria numa palmeira e ela se incendiou. Estava assim inventado o fogo. Vou tocar tambor mineiro e na casa do rei de Angola. Nas antigas sociedades africanas, o ferreiro não era visto apenas como um homem que dominava uma técnica. Artífice do ferro era um personagem de alta estirpe, um técnico, artista e mago. Mesmo hoje, em muitas regiões da África Banta, os ferreiros ainda constituem uma categoria à parte, uma verdadeira casta. Eles não apenas monopolizam a tecnologia, como desempenham os papéis de curadores de doenças e oficiantes em cerimônias e rituais. Quando começou o combate ao tráfico negreiro pela Inglaterra, os primeiros acordos assinados entre Portugal e o Reino Unido estabeleciam que, primeiro, só podiam vir escravos de áreas controladas pelos portugueses. O negro chegou ao ferro, à idade do ferro, sem ter que passar pela de bronze como europeu. Então, quando o europeu chegou lá, ele já conhecia o ferro. Eles já tinham as lanças deles com pontas metálicas, porque se eles não conhecessem o ferro, como é que poderiam fazer as migrações, passar por dentro das florestas? O português que vinha para o Brasil não controlava a mineração de ferro, mas um grande número de africanos que foram trazidos para o Brasil sabiam perfeitamente como fundir o ferro, como faziam os seus fornos. E o Pandiaca Loja nos mostra isso muito bem, quando diz que os primeiros fornos em Minas Gerais que fundiam ferro trabalhavam o ferro nos fornos africanos. Você tem na África numerosos tipos de fornos para o ferro. Quais foram os que vieram para o Brasil? Quais foram as regiões para as quais foram determinados fornos e não outros? Esses fornos acabaram. Esse aqui é um antigo forno, um forno de lupa, que era também utilizado na África. Nós fizemos, então, esse levantamento histórico para tentar recuperar a história da metalurgia do Brasil. E nos deparamos com a grande quantidade de materiais que eram produzidos por esses grupos africanos. Aqui é possível verificar nessa imagem que essas manchas escuras, o alinhamento dessas manchas, indica que a pessoa que confeccionou esse material, ela usou o forjamento, né? Além disso, essa pessoa ela tinha um conhecimento de controle de temperatura e também controle da quantidade de elementos químicos adicionados nesse metal. Os negros provenientes do Congo e de Angola eram comprados no Rio de Janeiro nos mercados do Valongo, na atual zona portuária da cidade. Dali, eram levados para as regiões das minas e dos diamantes, e para as fazendas, onde eram os responsáveis pelo abastecimento das ferramentas, como machados, enxadas e foices. É impressionante que eles tenham escolhido, né, trabalhar com ferro. O ferro é um metal muito mais difícil de se trabalhar. Seria muito mais fácil para esses grupos trabalharem com peças à base de cobre, de materiais não ferrosos, porque o ponto de fusão do cobre é muito mais baixo. Na África, esses metais eles tinham um outro contexto. O contexto era ligado à religiosidade, era ligado à política, né, à parte social. Esses ferreiros eles eram considerados pessoas que detinham um conhecimento que era trazido dos deuses, né? E ao aplicarem aqui esse conhecimento, né, nos engenhos de cana-de-açúcar para poder fazer essas ferramentas, né, agrícolas, né, que precisava de um abastecimento dessas ferramentas. Esses senhores de engenhos, quando compravam esses escravos, eles compravam esses escravos assim, já sabendo da especialidade desses escravos e sabendo que eles seriam úteis nesses engenhos. Os portugueses estavam interessados em comprar escravos que sabiam trabalhar o ouro. Eram quase escravos de boutique. Numa forma esquemática, como é que a gente vai estudar os ciclos econômicos brasileiros?
cana-de-açúcar, primeiro no Nordeste, depois descobre-se o ouro, né? Ouro e diamantes no século XVIII, o ciclo mais marcante entre outros ciclos, subciclos, vamos dizer assim, é o ciclo do café, não é? Na Rio de Janeiro, São Paulo, etc. e tal, presença forte da escravaria originária de Congo, Angola. No fim do século XVII, início do século XVIII, aumenta o número de escravos que vinham da chamada Costa do Ouro, que vinham do atual estado de Gana. Por quê? Porque eram mineradores de ouro, faziam joias de ouro, sabiam trabalhar o ouro, sabiam buscar o ouro. Todos nós sabemos, né, sobretudo quem está em Minas Gerais, que os africanos trouxeram para o Brasil a tecnologia do trabalho com ouro. Muitos comparam a metalurgia do século XIV, XV, do Renascimento europeu, e a metalurgia na África, as esculturas do Benin, etc., são muito mais sofisticadas que aquelas que a gente encontra na Europa. Tudo isso que a gente tem aqui no país, de uma forma ou de outra, tem a ver com essa bagagem cultural do africano. Na metalurgia, na pecuária, na agricultura, no conhecimento do solo, no conhecimento da terra, no conhecimento do clima. Com o fim da escravidão, esses africanos e seus descendentes brasileiros se tornaram maioria entre os aprendizes e mestres dos ofícios artesanais. Ainda hoje, muitos afrodescendentes continuam a trabalhar como ferreiros. Alguns se dedicam a fabricar não apenas portas e grades, mas também esculpem figuras e símbolos associados à sua religiosidade. Eu me chamo Otto Fernando Coelho Teixeira, mais conhecido como Otto Teixeira, né? Eu comecei a minha arte há 30 anos atrás, mais ou menos. Eu era soldador e comprei uma máquina de solda para minha casa, para fazer uns biscates e tal. E chegou um amigo lá da minha ex-esposa e me pediu para fazer umas ferramentas, coisas que eu nem conhecia na época. Ninguém me ensinou a fazer ferramenta. Ninguém me ensinou a fazer ferramenta. Foi um dom que o me deu e hoje eu faço o que eu faço. Nas culturas de matriz banto, o ferreiro é guardião do fogo e transformador da matéria-prima do ferro, um profissional com uma função de caráter sagrado. O conhecimento sobre o poder curativo das plantas é um dos muitos saberes que o Brasil recebeu dos africanos escravizados. Chás, remédios e ungüentos aliviavam as dores do corpo e da alma. No conhecimento africano, banhos com ervas serviam para defender, limpar e purificar o corpo. As plantas também podiam ser usadas como descongestionante em inalações e, se queimadas, algumas delas serviam como incenso para trazer bons fluidos. Os africanos e seus descendentes se tornaram os médicos populares nas cidades brasileiras até o século XIX. Eram eles que acalmavam os atormentados, curavam os feridos e tratavam os picados por animais peçonhentos. Durante o século XVIII e o século XIX, a medicina era bem diferente do que é hoje em dia, né? Então existiam diversas práticas de curar, diversos ofícios, né, em que as pessoas se dedicavam a algum tipo específico da arte de curar. Então existia o médico, existia o cirurgião, que era separado do médico, existia o boticário também, e que eram ofícios, né, atividades consideradas, mais bem consideradas pela sociedade, mais valorizadas. E existiam outros ofícios, como os sangradores, os curandeiros e as parteiras, que eram mais desvalorizadas e eram exercidas pelos grupos sociais mais subalternos da sociedade. A minha avó chamava Orminda Benzedeira, daquelas que benziam, faziam uma fila na porta da casa da minha avó. E nessa fila a gente também entrava, porque a gente era benzido por ela. Ela benzia tosse, quebranto, queimadura, tudo quanto é tipo de enfermidade, as pessoas iam lá para
para que ela benzesse. Com o passar do tempo, eu descobri que ela tinha poder de curar assim até uma queimadura, porque ela falava para as pessoas, nessa ferida não se põe a mão, nessa ferida se cuida assim, ou limpa. Naquela época ela já mostrava assim, então a cura dela ia até além da benzeção. Era até questão de higiene, de cuidados com a ferida. Os africanos escravizados também usavam em suas práticas médicas a sangria, utilizada na época em muitos lugares do mundo e considerada um recurso terapêutico fundamental pela medicina europeia. Quando eles chegavam no Brasil, eles, muitas vezes, os senhores, principalmente no meio urbano, encaminhavam seus escravos para aprenderem alguma atividade mais especializada. E aí se encaixava a questão do aprendizado da sangria, né, do ofício de sangrador. Eles aprendiam, de uma forma geral, com próprios sangradores mais experientes, né, na prática, na verdade. Né? Eles aprendiam, geralmente no começo do século XIX, eles aprendiam pelo menos por 2 anos, ficavam praticando ao lado de outros sangradores mais experientes, e daí eles podiam requerer uma autorização para atuar de forma oficial, legalizada. E eles iam trabalhar em navios negreiros, às vezes eles eram escravos ou alforriados, iam trabalhar em navios negreiros, prestando assistência, muitas vezes a única assistência que a população escravizada recebia nesses navios. Né? Até hoje, os conhecimentos sobre as ervas são usados no Brasil pelos afrodescendentes. Passados de geração em geração, esses saberes estão presentes principalmente no interior. Benzedeiras e rezadeiras, conhecedoras de ervas e chás, continuam tratando as doenças do corpo e da alma de brasileiros de todas as regiões do país. Dali ainda tem a erva grossa que cura pneumonia. Esse aqui a gente trata de tapete de Oxalá, é banho de descarrego e é chá também. Você nem imagina o quanto da África está aqui hoje em dia, na paisagem geográfica. Você tem assim a espada de São Jorge, não é? Você tem N ervas, a Guiné, você tem vários vegetais que estão aqui na casa da gente e que são de outros ambientes e outros espaços, que não são daqui, vieram para cá como? A gente aprendeu desde criança, mas aí ensinando a qualidade do remédio. Aí as plantas a gente nunca mais esqueceu. Se entrar na mata, também nessas matas grandes, a gente conhece toda a qualidade de remédio que não é remédio. A minha ideia é justamente, dentro da percepção geral de meio ambiente, do ambiente em que eles estão, que categorias de plantas eles valorizam mais ou menos, por quê, e sobretudo o que tem de possibilidades em cima disso. E eu acho que a ideia de mostrar para eles o quanto eles já sabem é que é o ponto, né? E o quanto que isso tem de retorno para eles. Havia essa circulação de conhecimentos e de práticas, né? Tanto dos médicos com tradição acadêmica, né, de atentarem para aquelas doenças locais que eram mais comuns em determinado local e como os curandeiros, tanto indígenas ou africanos, né, faziam para curar essa determinada doença, que plantas que eles usavam. Agora, a relação entre os indígenas, né, as terapêuticas indígenas e africanas, provavelmente passa mais por essa questão das plantas medicinais. Eu faço uma fabricação do sabonete da raspa do joá. Nós passamos esse sabonete para evitar o piolho, a caspa, a lêndia. Só aplicar, deixar 20 minutos espumado no cabelo da criança, que mata qualquer tipo de piolho. Dentro dos terreiros há muita pesquisa. Existem muitos doutores em farmácia, se falando em ervas medicinais, principalmente, que eu acho que é uma das grandes contribuições do candomblé, porque uma coisa é você pegar a folha de pimenta e colocar no machucado, porque o orixá te ensinou isso. Outra coisa é você descobrir as propriedades anti-inflamatórias que tem na folha de pimenta e estudar isso e colocar isso de uma forma científica. Olha, a questão, por exemplo, da cura medicinal, da cura tradicional do povo banto, o conhecimento das ervas e das folhas, das raízes, das folhas que matam, das folhas que curam, dos anestésicos, isso os bantos tinham profundo conhecimento. E se algumas eles não puderam trazer para cá, eles enriqueceram isso muito mais aqui também com o contato com os indígenas, com os nativos. Muitas plantas que é ligado aos orixás. A gente usa muito, que fala maneturela, macaé, e o manjericão é calmante e é tempero. E tem
hortelã-pimenta, cura sinusite. E é tempero também. O alecrim é bom para hipertensão e também é tempero. E serve para banho de descarrego. A arruda também a gente serve para descarrego. Ainda tem ali erva cidreira, que é extrato de melissa, essa aqui, ó. Erva cidreira também. É bom para chá, para gripe, para qualquer uma coisa. Qualquer sofrimento a gente bebeu o chá dá. Não, até aqui o girassol também, que é bom para colesterol. A gente segue na água e bebe. Voltando ao século XIX, o que a gente pode dizer em relação a essas práticas e esses conhecimentos terapêuticos é que muitas vezes eles eram considerados mais eficazes, sim. Eram reconhecidos pelos médicos, de modo geral, né? Tanto que eles tinham licença nas primeiras décadas do século XIX, eram concedidas licenças não só para sangradores, como para curandeiros também. Eu estava dormindo, a rainha me chamou. Acorda, amigo, cativeiro já acabou. Acorda, amigo. A África, berço da humanidade, também desenvolveu tecnologias fundamentais para a cultura humana. Além da metalurgia, alguns povos bantus praticavam a caça com utilização de rede, armadilha de laço, arco e flecha, armadilhas cavadas no chão e até um tipo de espingarda. Também praticavam pesca e olaria, faziam trabalhos em folha de palmeira, carpintaria, tecelagem, curtiam peles, fabricavam um tipo de pólvora usando uma cana chamada djere-djere e uma espécie de casca chamada uunga, que se formava sobre as rochas. Praticavam a agricultura e a pecuária. Todas essas atividades e técnicas foram trazidas para o Brasil. É verdade que Portugal criava gado livremente no Ribatejo, mas não em espaços tão amplos como o Brasil. A criação do gado, digamos assim, nômade, o gado que se vai deslocando de uma região para outra de acordo com a riqueza do pasto e com as possibilidades de água, com as chuvas e com as secas, é uma técnica que os africanos controlavam e que eles passaram para os portugueses. Até nisso, o Brasil teve sorte, porque quem construiu o Brasil tinha um solo igual. Então a tecnologia do plantio, da colheita, das épocas, porque a Europa é totalmente diferente. Sementes, animais. É claro que eles escutaram a forma africana de fazer. Porque os povos africanos é o seguinte, durante a época de chuva eles praticam a agricultura. Durante a época de seca eles vão caçar ou pescar. Mas a grande parte, grande maioria, eu diria que era mesmo agricultor. No plano da agricultura tropical, né? Quer dizer, o número de vegetais que foram trazidos da África para o Brasil e foram também levados do Brasil para a África. Você vai ver os mandiocais na África, as plantações de mandioca, e vai ver que na África se faz a mandioca como o índio brasileiro fazia. A casa de farinha do africano é exatamente a casa de farinha que você tem no interior do Brasil. Os povos bantus também já conheciam a tecelagem. Produziam panos de algodão de ótima qualidade que eram exportados para a Europa desde o século XII. Além do algodão, usavam as fibras de uma palmeira chamada ráfia para fabricar um tecido conhecido como pano de palha. E até hoje ainda tem um processo manual de tecelagem muito grande na África, né? Tem um tear de madeira, manual, e que você puxa. Até hoje ainda tem aí alguns teares que eu não sei como são. E até hoje na África tem esses bordados dessas roupas que as pessoas mandam para cá, que é uma máquina de madeira. É uma máquina que as pessoas manuseiam com o pé e ela é de madeira, que faz esses bordados. E esses teares havia de dois tipos. Havia o tear das mulheres nas culturas em que era a mulher que era tecelã, e havia os teares dos homens nas culturas onde o homem era o tecelã. E os teares são diferentes, há um tear horizontal e há um tear vertical. O que mais chama a atenção dos cientistas hoje são os conhecimentos matemáticos dos povos bantus.
A cultura de matriz banta está repleta de símbolos geométricos. O século XX foi um século de uma longa discussão sobre a importância da abstração geométrica. E essa abstração geométrica, ela existe assim, no mundo africano há muito tempo. Quer dizer, as tradições africanas há muito tempo lidam com esse processo de, né, de desconstruir formas geométricas. O que mais chama a atenção dos cientistas, no entanto, é um pequeno pedaço de osso de um macaco babuíno, o osso de Ishango, encontrado no Congo em 1960. Com cerca de 20 mil anos, o osso guardado no Real Instituto Belga de Ciências Naturais pode ser o mais antigo artefato matemático que se conhece. Além de um pedaço de quartzo incrustado numa extremidade, o osso contém traços divididos em 3 colunas. As primeiras culturas rupestres vão aparecer na Europa lá para 30 mil antes do presente. Na África você já tem disso lá para 50 mil antes do presente. Na África, as cavernas de Bombos, tem muita coisa na África do Sul. Você tem os ossos de Ishango, que são o quê? São uma primeira manifestação de registro matemático que nós encontramos nesse mundo. O que estão registrados nesses ossos? Não se sabe bem o que, não se sabe se são as fases da Lua, se é uma coisa ligada à colheita, se representa o ciclo menstrual. Há muitas especulações sobre o que representa essa marcação, que é uma marcação puramente aritmética, sem nenhuma dúvida. Quando a gente mergulha também na história da África, a gente consegue encontrar, mesmo no século XVIII, século XVII, grandes expoentes, inclusive grandes matemáticos africanos que os cursos de matemática não ensinam. Eu fiquei impressionado com construções de mesquitas, particularmente a mesquita de Djenné. A mesquita de Djenné é enorme, comparável em dimensões maior do que as grandes catedrais europeias, com um desenho, com uma arquitetura monumental, belíssima, com formas geométricas muito bem definidas. Ora, nós todos sabemos que a arquitetura, e a arquitetura europeia, é baseada em conhecimentos matemáticos. A arquitetura é uma das aplicações mais importantes da geometria euclidiana. Eles não conheciam essa matemática. Se eles tinham essa capacidade de construções como essa, que base matemática havia para que eles fizessem isso? E aí eu comecei a despertar para a ideia de que, bom, haveria ali uma matemática própria da cultura africana. Isso começa a me despertar para a busca de uma matemática com raízes locais. E daí surgiu para mim a ideia de teorizar uma coisa que hoje a gente chama etnomatemática. É preciso que a mentalidade mude para que as pessoas, de fato, comecem a buscar nessas origens históricas o que nos foi, de certa maneira, negado, né? Que é essa perspectiva de um desenvolvimento tecnológico. As civilizações africanas têm contribuições que precisam ser compreendidas, estudadas e incorporadas no nosso currículo escolar, numa perspectiva de compreensão também da diversidade, né? Da diversidade humana, da diversidade cultural. Todos os anjos,
A Cor da Cultura. Patrocínio Petrobras. Uma parceria CEPIR, MEC, Cidan, Rede Globo, Futura e Fundação Palmares.